Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso podcast de política. Pois é, e cá estamos nós nesta senda das entrevistas aos candidatos, cabeças de lista para as câmaras municipais, assembleias municipais, para as câmaras municipais e para as juntas de freguesia, assim é que é. E portanto, já sabem, estamos muito próximos, estamos a gravar hoje, dia 16, portanto faltam 10 dias para o grande dia. O dia em que vamos avaliar se os esforços que nós fizemos foram suficientes, não foram suficientes e o que é a melhorar para daqui a 4 anos. É um pouco como os Jogos Olímpicos, estão a ver? Em que temos ali uma curta distância para correr, sprintar o máximo possível e se não conseguimos sprintar o máximo possível, até daqui a 4 anos. Portanto, é um pouco isso. Hoje estou aqui com o Carlos Cardoso, cabeça de lista da Iniciativa Liberal de Setúbal, para a Câmara Municipal de Setúbal, justamente. Bem-vindo, Carlos. Bom dia Cláudio Fonseca e obrigado pelo convite. Estou aqui efetivamente de calções, sapatilhas e t-shirt da Iniciativa Liberal para, no fundo, não ficar... Ou seja, que daqui a 4 anos nós estejamos aqui, no fundo, para o Cláudio me voltar a perguntar o que é que o Carlos Cardoso fez na sua governação ou na sua força que teve na Câmara Municipal. Portanto, esse no fundo é o nosso ponto de partida, fazermos um trabalho autárquico para os setubalenses e com os setubalenses, porque efetivamente aquilo que nós preconizamos na nossa campanha aqui em Setúbal, efetivamente, é irmos trabalhar para os setubalenses com os setubalenses. Portanto, espero que daqui a 4 anos que o Cláudio me pergunte como é que correu o mandato e quais são as perspectivas do próximo mandato. Muito bem, portanto, longa vida ao Podcast Conversa. Longa vida ao Podcast Conversa. Sim, claro. Portanto, estamos dois, estamos os dois nesta corrida, não é? Portanto, o Cláudio pelo Podcast Conversa e eu como candidato à Câmara Municipal de Setúbal e neste momento todo o trabalho que a Iniciativa Liberal de Setúbal e todo o grupo de trabalho tem estado a fazer durante estes meses todos, acho que é um trabalho digno, é um trabalho com um programa bem elaborado e é um trabalho para que se consiga, no fundo, trazer de novo Setúbal à capital do distrito, que neste momento até acho que já nem ninguém conhece Setúbal como capital do distrito. Para mim, como setubalense... Bem, pelo menos a escola continua a ser ensinado como tal. Não, sim, tudo bem, mas uma coisa é o que é ensinado na escola, outra coisa é a realidade. Outra coisa é a realidade. Portanto, se nós repararmos, estamos, como o Cláudio diz, a poucos dias das eleições e até hoje já vi sondagens de Palmela, já vi sondagens de Almada, vejo os noticiários a falar em Almada, vejo os noticiários a falarem no Barreiro e de Setúbal praticamente não existe, mas é a capital do distrito. Mas já não houve, ou está para haver ainda algum debate de Setúbal, ou não, com alguma das televisões? Não, já existiu um debate na quarta-feira passada, quarta-feira que não foi ontem, da semana passada, com Setúbal, mas pronto. Mas, por exemplo, existiu primeiro na RTP Almada e Setúbal foi depois, né? Portanto, acho que, como o Cláudio diz, Setúbal como capital distrito só está mesmo na escola neste momento, porque nós, por exemplo, como capital distrito, se eu quiser ir para o Algarve, por exemplo, de comboio, vamos apanhar esta parte. Eu tenho que apanhar um comboio até ao Pinhal Novo e depois apanhar o comboio que vem de Lisboa para o Algarve. Portanto, antigamente nós tínhamos um comboio direto daqui, para quem quisesse parar em Setúbal ou ir de Setúbal para o Algarve, apanhava o comboio aqui. Hoje em dia isso praticamente já não existe. Portanto, esta é um pequeno exemplo, não é? Como deixámos de ser praticamente a capital do distrito. Eu, entretanto, estava aqui a ver se conseguia encontrar no Setubalense, porque eu sei que o Setubalense tem estado a publicar algumas... Não, já fizemos, atenção,
Peço desculpa, eu fiquei com a ideia que o Cláudio me tinha dito quando se tinha havido algum debate. Houve um debate televisivo, efetivamente, na RTP, mas também já houve um debate Sim, mas aqui não é aqui sondagem. sondagens não. Sondagem não existe nada. Pode procurar em tudo o que é sítio. Posso lhe dizer que todas as noites antes de eu me deitar faço isto cá está, isto é a Sim, nossa vantagem da net. a última foi do Montijo, a anterior Sim, foi do Seixal. sim. Portanto, não encontro nenhuma de Está bem, Setúbal. está bem, certo. Portanto, isto para mim, como estubalense, eu acho que é ok, estamos cá. É Não é isso. É assim, que a gente possa estar no as fim da sondagens não linha, não é? votam. Mas, É que diga. as sondagens não votam, não é? Portanto, Mas, Cláudio, eu sei que as sondagens não votam. Isto, mas há nós há não muitas pessoas andamos que se pelas agarram às sondagens. sondagens. Sim, mas pronto, há aquela coisa. Há muitas pessoas que se agarram às sondagens. Eu sou sincero, dentro das equipas dos consultores, eu sou aquele que menos liga às sondagens, honestamente. Porque eu digo, isso não vota. Assim como o pessoal também diz, os likes nas redes sociais, o número de Sim, claro. seguidores. Eu disse, Sim. os likes não votam, os likes não vão para aquelas urnas. E se calhar Sim. aqueles likes, a maioria pode ser uma publicação aqui do Seixal, e se calhar a maioria dos gostos são de Lisboa. Portanto, o pessoal de Lisboa não vota no Seixal, por exemplo. Claro. Mas ainda aqui em conta esta questão de Setúbal, capital do distrito e tudo mais, bom, eu vivendo aqui no Seixal, portanto é algo que já todos os ouvintes praticamente sabem que eu moro no Seixal e na freguesia de Corroios, já só falta quase saberem qual é que é a minha rua. O Natal está aí a chegar, pode ser que... Por mim não ficam a saber. Mas de facto é isso, ou seja, eu tenho mais ligação com Lisboa, porque a minha realidade é muito mais com Lisboa, mesmo até do ponto de vista da meteorologia, liga-se mais àquilo que é a meteorologia de Lisboa do que propriamente aquilo que é de Setúbal, Claro. porque o Setúbal já tem outras condições, tem a Rábida, tem depois aquela parte toda de Sesimbra a separar, Barreira, Licoina também por meio. Mas é isto, de facto, Setúbal são 40 km daqui e são 40 km que às vezes tem que se fazer numa hora, se formos pela Nacional 10, não é? Pelas várias variantes que existem, condicionantes que existem aqui no percurso. Portanto, este episódio obviamente haverá aqui um pouco mais de testemunho meu enquanto habitante do distrito de Setúbal, não é? Mas de facto é um pouco isso. Setúbal basicamente é o sítio onde se vai de fim de semana. Sim. Para a Rábida. Tenho o meu local de retiro, por assim dizer, na Rábida, onde vejo um lindo pôr do sol e Troia como pano de fundo. Mas é isso, de facto, Setúbal está ali preso a Setúbal. Não há nada que me atraia em Setúbal, por assim dizer, não é? Claro. E sou cá do distrito. Exceto quando tive que ir buscar a minha carta de condução, no IMT. Ou quando tive que lá fazer uma coisa qualquer. Acho que hoje em dia, com esta situação da pandemia, basta um clique. Sim, isto foi em 2015. Basta um clique e eles enviam a carta para cá. Portanto, hoje em dia, portanto, a pandemia, no fundo, como eu costumo dizer, foi a tempestade perfeita. Portanto, é que hoje estamos a ter esta reunião aqui. Exato, quem sabe se, por exemplo, não estaríamos no Jardim da Luísa Todi, por exemplo, ou com o Sado no pano de fundo. Claro. Portanto, e antigamente era isso que se fazia, não é? Portanto, mas por um lado, as novas tecnologias levam a isto. Claro que sim. Então, nós estamos a evoluir, mas temos que evoluir todos em conjunto. Exato, eu sem sair do meu quarto já estive em Viana do Castelo, portanto, sim, com um candidato também da Iniciativa Liberal de Viana do Castelo. Claro. Bom, mas lá então, o que é Setúbal? Portanto, numa curta e rápida descrição, Setúbal. O que é Setúbal? Setúbal enquanto município, claro. Olha, isto é assim, portanto, eu não sei se o Cláudio sabe, mas portanto, eu fui convidado pela Iniciativa Liberal, eu sou um candidato independente, mas de qualquer das maneiras aceitei de bom grado o convite que a Iniciativa Liberal me fez para ser o seu candidato e o primeiro candidato, ou seja, a Iniciativa Liberal é a primeira vez que se candidata à Câmara Municipal de Setúbal a eleições. Portanto, e isso para mim foi algo que também pesou, portanto, no fundo, gostaria muito e acredito que iremos conseguir de ser, por exemplo, um vereador eleito da Iniciativa Liberal no Conselho de Setúbal. Fazendo uma resenha, o porquê que eu aceitei o convite. Portanto, eu tenho 59 anos, portanto, sempre vivi em Setúbal, sempre trabalhei em Setúbal, trabalhei em Setúbal em várias áreas
portanto, que eu consegui arranjar, portanto, e que me deu algum prazer fazer. Portanto, no fundo, sempre tentei criar valor para Setúbal. Acontece que durante estes 40 anos, praticamente, de governação que nós temos, primeiro do PS e segundo, nestes últimos 20 anos, da CDU, Setúbal, efetivamente, teve uma melhoria. Teve uma melhoria, isto é, nós, nos anos 70, portanto, 70 e tal, portanto, a partir no fundo da Revolução, Setúbal era a terceira cidade do país. Era a terceira cidade do país, portanto, primeiro era Lisboa, segundo o Porto, e terceiro era Setúbal, que andava sempre a par com Coimbra. Mas, efetivamente, se nós olhássemos para a estrutura do que era Setúbal, Setúbal tinha gente, era a terceira cidade do país, mas era uma cidade que toda a periferia de Setúbal eram bairros de lata e bairros de casas de madeira. Portanto, as pessoas efetivamente trabalhavam, mas as suas condições de vida não eram as melhores. Portanto, e efetivamente aí o PS conseguiu, no fundo, praticamente erradicar as barracas desse tempo e passar a casas de alvenaria. A minha crítica que existe sobre Setúbal é que não se pensou Setúbal para o futuro. E eu, quando digo pensar Setúbal para o futuro, nós temos vários bairros em Setúbal, e quando eu digo que o PS não pensou Setúbal, foi porque tudo o que existia de bairro, de casa de lata e de casa de madeira, no fundo, houve a hipótese do PS dar a essas pessoas a hipótese de construírem a sua própria casa, portanto, com paredes de tijolo, portanto, e hoje temos. O que acontece é que o bairro não foi construído como um bairro para o futuro, não é? Portanto, para nós podermos viver no bairro. Eu hoje, por exemplo, quando chego ao bairro do Viso, que é o bairro que era mais perto da minha casa, porque eu morava na estrada de Lisboa, portanto, e tinha vários amigos no Viso, eu hoje em dia, quando chego ao bairro do Viso e chego à última paragem, que era a última paragem do Viso do meu tempo pequeno, eu olho e vejo a mesma estrutura de bairro que eram os bairros de lata. Portanto, isto só prova que não houve estratégia para o futuro. Hoje em dia, nós quando temos que, e isto tem a ver com a minha área, portanto, nós a nível de gestão, nós temos que planear, nós temos que organizar, não é? E isso não foi feito. Não aconteceu no PS, portanto o PS, no fundo, hoje em dia diz que acabaram os bairros de lata, e efetivamente acabaram, mas não tiveram projeção de futuro. O mesmo aconteceu depois com a situação da CDU. A CDU já está em Setúbal praticamente há 20 anos, portanto, e com maiorias absolutas que para mim deixam, é uma maioria absoluta, mas tem muito a ver com, por exemplo, com a abstenção. A abstenção, por exemplo, nas últimas eleições foram 57%. Portanto, nós temos maiorias absolutas, portanto, pelos votos, pelos votantes, não é? E acho que não indica bem as pessoas que não foram votar. Mas aquilo que fez a CDU nestes últimos 20 anos, praticamente foi abonecar a nossa cidade. Portanto, efetivamente ela está mais bonita, está mais pintada, portanto tem mais rotundas. As rotundas, elas existem, não tenho a menor dúvida que para o tráfego é das melhores coisas que poderá haver, portanto, pelo menos para fluir o tráfego, mas a rotunda só tem uma função, é fluir o tráfego. Eu, por exemplo, tenho uma situação que desgosto, é as prioridades que a Câmara tem. Portanto, eu estou, por exemplo, numa rotunda ao pé do hospital, €500 mil só para abonecar a rotunda. Acho que havia muito mais coisas que se podiam ser feitas com esse €500 mil.
porque a rotunda bastava meter, como tem noutras, algumas flores, portanto, e a rotunda fica bonita e faz a função dela. Mas aquilo que eu noto hoje em dia a CDU diz-me que vai quer continuar Setúbal, mas continuar Setúbal como? Portanto, nós temos nos bairros limítrofes, continuamos a não ter saneamento básico, algumas das zonas nem sequer são estradas alcatroadas, portanto, tudo isto faz com que nestes últimos 40 anos, eu em vez de ter uma cidade de Setúbal para crescer, e para crescer ainda mais, diga? Ela ficou completamente parada. Não é? Portanto, porque repara, quando eu fico triste, por exemplo, quando diz Setúbal é Setúbal. Ok. Não. Setúbal tem um porto de mar fabuloso, portanto, que é internacional. Portanto, tem um rio, que é o Rio Sado, tem uma das maiores, portanto, me dizem, e que está escrito, é uma das melhores baías do mundo. Portanto, tem uma Serra da Arrábida, tem uma zona. Setúbal é das poucas cidades que eu conheço na Europa que está dividida, podemos dizer que está dividida, quando chegamos ao mar, para o lado esquerdo temos toda a zona industrial e para o lado direito temos toda a zona de lazer. Ou seja, Setúbal não necessita de algo não se poder fazer porque não se pode fazer ali porque é uma zona industrial e aquilo seria para turismo. Não, o turismo Setúbal pode estar dividida e ambos funcionam sem problema absolutamente nenhum. Nós temos uma linha de comboio. Ou seja, não há problema daquilo que se chama o ordenamento do território? Não, eu acho que não. Porque há candidaturas que, norte a sul do país, portanto, não estou aqui a individualizar, de uma forma geral, claro. Propõem-se alterar os PDMs e tudo mais, portanto, os planos de ordenamento de território, os planos municipais de ordenamento e afins. Nós temos do lado esquerdo que tem as praias, e o Cláudio, como vive no distrito, conhece, portanto, temos o lado esquerdo, para o lado esquerdo, quando entramos em Setúbal, temos as praias, temos a Arrábida. Pronto, aí nós, no fundo, se quisermos distrair um bocadinho e quisermos relaxar do dia-a-dia do trabalho, ali vai-se e está-se bem. Mas se nos deixarem, não é? Se nos deixarem, sim, porque há os condicionamentos. Já tem alguns condicionamentos, que já lá iremos, mas e se quisermos vir cá para, a nível de trabalho, de empresas, temos o lado esquerdo, que ela está toda bem delineada, sem problema absolutamente nenhum, e não se choca. Não é? Portanto, nós conseguimos. Setúbal tem há uma situação que a maior parte dos setubalenses, se calhar, não sabe. Nós temos à entrada da autoestrada, portanto, quando se parte as portagens, temos uma variante que vai dar, cá está, à zona industrial. Portanto, os caminhões nem sequer vêm à cidade. Portanto, a maior parte das pessoas não sabem. Mas, por exemplo, na zona industrial, só para dar assim uma ideia, isto das reuniões que nós tivemos aqui com vários órgãos, portanto, ligados às empresas, só para dar uma ideia, sabe quantos caminhões circulam nessa estrada todos os dias? Perto de 5.000 caminhões. E 5.000 caminhões é muito caminhão. Né? Agora, repara o que era se isto viesse à cidade. Se viesse à cidade era um caos. Mas não, quer dizer, Setúbal... Era o caos e o Alcatrão partia-se todo, não é? Sim, e pelo que eu tive portanto, numa conversa, isto é, houve uma apresentação que foi cá a Ministra do Território, portanto, a doutora Ana, já não me lembro o nome, e em que ela dizia que essa estrada vai ser recondicionada porque, efetivamente, o Alcatrão está deteriorado. Não é? Portanto, e isso é a nível do governo. Portanto, o governo já tem valores para que isso possa acontecer. As câmaras apenas operam nas chamadas estradas municipais. Sim, portanto, e isso é algo que o governo já identificou e que já disponibilizou, acho eu, se bem que há também aquilo que se chama o regime de cedência
cedência de competências, ou transferência de competências, sim, onde sim, aquilo, apesar de ser uma estrada, vamos dizer, nacional, a Câmara pode ter, dependendo dos acordos que existam entre as câmaras, claro. de Sim, sim, freguesia, sim, sim. as coisas, portanto, isto não é regra para todos, por isso é que eu digo sempre, e aconteceu a Academia Política Especial Autárquicas, e eu falei disso, que é, tenham atenção, vejam o regime de cedências de competências, porque há coisas que podemos estar a querer responsabilizar a Câmara erradamente, e a Câmara pode também dar uma grande chapada quando diz que isso é o Governo que tem que fazer. Não, isso, pois, claro. Não, sim, porque depois é isto, o Presidente da percebi, Câmara diz que é o Presidente da Junta, o da Junta diz que é o da Câmara. Nós normalmente nestas coisas, isto tem tudo a ver com algo que, desde que tenha a ver com dinheiro, o dinheiro é uma das coisas que falta. Hoje em dia, portanto, com esta vinda da bazuca, acho que temos dinheiro a mais, não é? Se bem que temos dinheiro a mais, mas esse dinheiro vai ter que ser pago. Portanto, mas eu com 59 anos... Se o Partido Socialista vencer em Setúbal, é capaz de haver dinheiro aí para Setúbal. Eu acho que esse é no fundo, se nós olharmos para os discursos do Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro que, quando diz que vem apoiar os seus candidatos como presidente do PS, não, ele vem apoiar os seus candidatos, porque eu não posso ser o Carlos Cardoso, hoje sou político e amanhã sou professor. Não, eu sou professor e neste momento já vesti este fato. Não é? Portanto, quando o Primeiro-Ministro diz que se vocês apoiarem os nossos candidatos, a bazuca será mais fácil, quer dizer, no fundo isto é já no fundo empardar o voto. Não é? Portanto, que eu acho que é completamente errado. Exato. Porque nós queremos é que o país cresça. Como eu quero que Setúbal cresça, eu também quero que o país cresça. Não é? E então vamos então entrar por esse caminho de como é que Setúbal cresce. Portanto, qual é que é a visão que o Carlos, a Iniciativa Liberal de Setúbal na sua generalidade, quais são as vossas propostas para que Setúbal cresça e, portanto, que essas questões todas da questão do número da população população crescer, não crescer, portanto, quais são as propostas liberais? Olha, em relação a Setúbal crescer ou não crescer, posso lhe dizer que o Pordata andou-me a enganar praticamente durante 10 anos. Se nós formos ver o Pordata até 2019, a população de Setúbal tinha passado de 120 mil pessoas para 114 mil. Ainda está no Pordata. Portanto, se alguém quiser ir ver o Pordata, pode ir ver. Acontece que agora com o censo, ainda bem que o censo aconteceu, portanto, Setúbal passou a ter 123 mil pessoas. Portanto, no fundo, aumentou mais um bocadinho. Não é? Portanto, não foi uma varinha mágica, mas cá está, foi alguém que veio controlar, não é? Portanto, nós andávamos completamente a pensar que as coisas estavam ao contrário. E no fundo estavam, e é aquilo que é a nossa percepção que nós, quando estamos em Setúbal, portanto, que a população tem estado a sair. Nós Setúbal existe dois problemas, não é? Portanto, um é porque está, mas isso é geral, portanto não é só Setúbal, é Portugal, mas Setúbal está a ficar envelhecida, não é? Portanto, nós estamos a ficar com a nossa população praticamente envelhecida. E o que acontece é que os jovens, portanto, em idade ativa, esses acabam às vezes a sua formação, naqueles que a acabam, e que vão ter que ir procurar, no fundo, emprego noutros lados, uma melhor condição de vida. Ou seja, aquilo que aconteceu comigo em 1970, com a vinda para Setúbal, porque o meu pai veio trabalhar para Setúbal nessa altura era algo que o português olhava para Setúbal e via uma oportunidade de conseguir ter uma vida digna, uma vida em condições, e por essa razão Setúbal estava a crescer. Aliás, isso para todo o distrito de Setúbal, não é? Portanto, sim. Setúbal é um distrito que acolheu transmontanos e alentejanos, como se costuma dizer, não é? Tudo. Nós temos. E posso dizer, Setúbal, se nós pararmos bem em Setúbal, os dois polos, no fundo, que ativaram Setúbal, e isto em 1900, por exemplo, nós temos dois polos bem definidos. Temos a Fonte Nova,
que são imigrantes que vieram do Algarve, portanto, Tavira, Faro, portanto, pescadores, portanto, tudo isto era uma zona de pescador, e temos do lado das Fontainhas, que eram no fundo, os pescadores que vieram de Ovar, Estarreja, portanto, de lá de cima do norte. Portanto, eu posso lhe dizer que a minha família é das Fontainhas, portanto, o meu avô era da Mortosa, não é? Portanto, o meu avô, a minha bisavó, portanto, toda a minha família que eu tenho, eu posso lhe dizer, a minha bisavó, ainda ontem que foi o dia do Bocage, achei uma coisa gira, a minha bisavó casou em Setúbal antes do Bocage ter nascido, por exemplo. Em 1901, a minha bisavó já estava casada em Setúbal e o Bocage veio de 1911, penso eu, portanto, quando ele nasceu. Portanto, a minha família já é uma família antiga. Embora depois o meu avô tenha ido para Lisboa por causa dos bacalhões, mas eu depois, no fundo, voltei outra vez à minha cidade. Mas efetivamente, aquilo que nós vemos é que os jovens praticamente são obrigados a sair de Setúbal para criar a sua, no fundo, procurarem algo que os possa ajudar para o seu futuro, não é? Porque nós, por exemplo, em Setúbal, nós não conseguimos praticamente fixar jovens. Portanto, as casas estão extremamente... O valor das casas, como o valor do arrendamento, por exemplo, o valor do arrendamento é um dos mais altos que existe no país. Portanto, isso parecendo que não, um jovem que acaba agora a formação, não é como... alguém de uma televisão dizia que acaba a formação e vai ganhar 2.700 euros. Para ele pode ser normal, portanto, para mim, 2.700 euros, posso lhe dizer que se calhar nem metade da população ativa de Setúbal ganha. Portanto, porque nós em Setúbal também temos um dos maiores, portanto, o nosso índice de desemprego está acima da média, portanto, da média nacional. Só por isso se vê que nós não podemos ter algo para ganhar isso. Era bom que todos ganhassem, ou seja, uma das nossas medidas, agora que o Cláudio me perguntou, uma das nossas medidas que nós queremos que isso possa vir a acontecer, é certo que eu não tenho uma varinha para amanhã ou após o dia a seguir, ao dia 26, eu possa ter uma varinha que diga, meus amigos, eu vou trazer mais empresas para Setúbal, eu tenho aqui os jovens com qualificações para podermos empregar e podermos ganhar todos os 2.700 euros. Era bom que isso acontecesse, porque indicava que, se calhar, nós não andássemos a pedir, andar de mão esticada a pedir à Europa que nos empreste dinheiro, porque nós conseguíamos, tanto em Setúbal como a nível de Portugal, criar riqueza, que é aquilo que eu acho que em Portugal nós somos um país que temos tudo bom, temos bons trabalhadores, temos toda a gente que é resiliente, que perante as coisas todas está pronta a trabalhar. Mas não, antes queremos andar de mão esticada do que criarmos riqueza. Aquilo que eu quero, e a Iniciativa Liberal quer para Setúbal, é que se crie riqueza. Para se criar riqueza, o que é que eu tenho? Isto, um ponto, e se calhar é por deformação daquilo onde eu estou agora. Portanto, o Cláudio sabe que eu estou a dar aulas no Politécnico e estou a dar aulas numa escola de formação, numa academia de formação. Portanto, aquilo que eu acho é que nós temos que, primeiro Câmara, com as escolas, com o Politécnico, nós temos que formar os nossos alunos. Nós temos que, no fundo, criar, fazer com que os nossos alunos gostem da escola. Portanto, a escola tem que ser inclusiva, não é? Não é aquilo que a gente vê. Se eu for, por exemplo, ver o PDM da CDU neste momento em Setúbal, se for a análise SWOT, por exemplo, que é uma análise que é feita em que o que é que nós temos de bom, o que é que temos de mau, o que é que... A CDU é a própria a dizer que a nível de escolaridade os nossos alunos são fraquíssimos, não é? Portanto,
Nós temos que inverter isto. Para que exista uma alavancagem na economia, nós temos que ter mão de obra qualificada, não é? Se eu tiver mão de obra qualificada, de certeza absoluta que eu consigo falar com uma empresa a dizer, meus amigos, eu tenho aqui mão de obra qualificada. Quem é que não quer? Porque hoje em dia, a maior parte das empresas, quando empregam alguém, o que é que vão fazer? Vão dar formação. Formação onde ela já devia existir, onde ela já devia ter sido feita. Portanto, aquilo que nós queremos é que exista uma componente Câmara, escolas, Politécnico, de maneira a que nós consigamos articular e ter mais jovens formados. Tendo mais jovens formados, garantidamente, nós temos muito mais capacidade para, no fundo, atrair empresas. Portanto, se eu tiver empresas que queiram investir em Setúbal, normalmente elas vêm porque a mão de obra é barata. É barata porquê? Porque as pessoas também não têm qualificação. E a qualificação não é só para os jovens. Atenção, eu tendo um número tão elevado de desemprego, estas pessoas têm que ser apoiadas. Porque vamos supor que eu tenho desempregados com 30 ou 40 anos. Eles ficam desempregados. Se não têm qualificações, dificilmente eu consigo arranjar um emprego para aquela pessoa. Ou se arranjar um emprego para aquela pessoa, é um emprego de baixo custo. Tem que fazer ao contrário. Aquela pessoa que está, no fundo, no auge da sua idade, eu tenho que dizer, ouça, venha cá, nós vamos aqui e vamos ver o que é que as empresas estão a necessitar e é sobre isso que eu vou formar, não é? Quer dizer, não é formar por formar, não é? Formar por formar, para mim, não me diz muito, porque nós temos, nesta situação do Fundo de Desemprego, alguns cursos que eu olho e que, se nós formos ver, jardineiro, não quer dizer que o jardineiro não seja necessário, não precisa ter só, durante o ano, o curso de jardinagem ou o curso de cabeleireiro, não é? Atenção, que estas duas profissões fazem muita falta, mas só isso é pouco. Eu tenho que formar as pessoas dar formação. Com mais capacidades, é isso? Com mais formação? E mais, quantas pessoas não há que poderão estar dispostas a isso, não é? Porque sabem que se acabarem uma boa formação, se tiverem uma boa formação, ficam com qualificações para poder chegar a um sítio qualquer e dizer, olha, eu tenho estes cursos, eu fiz isto, eu sei fazer isto. Existe, por exemplo, e isto já agora em relação àquele debate que existiu no dia 4 de maio com a Ministra do Território, em que toda a gente vai falar sobre as NUTs. Efetivamente, nós portarmos na AML, portanto, não estamos, não podemos ser concorrentes, por exemplo, das cidades ou das regiões que estão à nossa volta. Portanto, eu posso dizer que Grândola consegue, uma empresa que queira investir em Grândola tem muito melhor subsídio, portanto, a fundo perdido, do que se a mesma empresa quiser ficar aqui em Setúbal, não é? Portanto, a Comunidade Europeia, portanto, tem propostas para alavancar estas empresas, mas, por exemplo, numa distância aqui de 100 quilómetros, a Grândola, portanto, tem muito mais capacidade para dizer, capacidade de atração de empresas que diz, meus amigos, o valor que eu vos vou dar de financiamento a fundo perdido é muito superior que Setúbal. Então, entre duas escolhas, sim, o Cláudio, se quisesse... entre as duas escolhas, mas ir para Grândola é assim um bocadinho penoso, vamos ser honestos. Está bem, mas se ele disser assim, olha, tem perto de 80% a fundo perdido do investimento que tu vai fazer, não é? E eu em Setúbal só dou 40%, não é? Sim, numa ótica de uma empresa, sim, fará ser que assim seja. Faz tanto que há uma empresa que investiu agora aqui de Setúbal, que investiu em Grândola 39 milhões de euros. Não é? Portanto, estes 39 milhões de euros podiam ser investidos aqui em Setúbal. Portanto, e aí, mas cá está. Mas são estes pequenos pormenores. Portanto, melhor formação, não é? Portanto, sim, começar aqui a elencar as coisas, mais. Melhor formação, não tem dúvida nenhuma. Portanto, e aí, para melhor formação,
e, no fundo, para nós conseguirmos cativar os nossos alunos, portanto, nós temos alguns planos para fazer, portanto, com a disponibilização dos espaços das escolas durante todo o ano. Portanto, a escola não é só aquela situação de começa às 8 da manhã, termina às 6 da tarde e acabou, não. Nós temos que, para nós criarmos a potência das pessoas e dos alunos a irem à escola, nós temos que disponibilizar os espaços das escolas. Por outro lado, temos que, porque nem toda a gente aprende da mesma maneira, portanto, embora muita gente diga que sim, portanto, eu tenho alunos, uns que têm mais dificuldade do que outros, e eu tenho que ter essa noção. Não é? Portanto, uma das coisas que nós preconizamos também como medida para isto é o reforço escolar aos fins de semana para crianças, jovens ou mesmo idosos que não estejam a conseguir acompanhar o ritmo das aulas. Não é? Portanto, quantos alunos não há que chegam ao final da semana e, portanto, não tendo acompanhamento nenhum, quando voltam na semana a seguir, os problemas continuam na mesma porque ele não conseguiu acompanhar. Portanto, e para isso, se nós queremos ter uma formação de qualidade, vamos ter que fazer não é um esforço, porque isto cá está, é como eu digo, não é uma questão de esforço, é uma questão de nós projetarmos o futuro. Portanto, se eu conseguir fazer com que os jovens que têm mais dificuldade cheguem ao final do ano ou cheguem ao final da formação, no fundo, todos na mesma linha de partida. E aí, depois, tem a ver com o que é que se poderá fazer. Também temos formação extracurricular, portanto, não quer dizer que tenha que ser só da escola, portanto, há várias atividades que a escola pode preconizar e que os miúdos gostam, os miúdos, os jovens, portanto, fazer a escola, não como muitas vezes eu ouço dizer, eu nem quero escola, quantos miúdos com 15 anos, 16 anos? Há uns que dizem até, eu gosto da escola, não gosto das aulas, não é? Portanto, a situação é essa. Portanto, no fundo, é criarmos isso. Mas, por exemplo, esse reforço ao fim de semana seria dado por quem? Pelos mesmos professores que estiveram a trabalhar durante a semana? Ou por outras pessoas? Ou por outras pessoas. Portanto, isto repare, um dos pontos que nós queremos na nossa governação será uma participação ativa dos setubalenses. Nós queremos uma participação ativa e queremos uma transparência total do que é que a Câmara está a fazer para os setubalenses. Ou seja, eu costumo dizer, e isto é do senso comum, se todos nós soubermos o que é que estamos a fazer e qual é o nosso objetivo e qual é a nossa meta que queremos atingir, se nós conseguimos fazer isto com todos os setubalenses, com os setubalenses a saberem que se nós chegarmos a este ponto, um ponto de mão de obra qualificada, à partida vamos ganhar mais. Se vamos ganhar mais, com uma mão de obra qualificada, eu consigo trazer mais empresas. Se eu tenho mais empresas, as empresas conseguem economicamente trabalhar. Repare, nós já começámos a pôr a máquina em andamento. E tendo eu esta máquina em andamento, faz com que os setubalenses gostem de viver Setúbal. Não é? Em vez de saírem para ir trabalhar para Lisboa ou para ir trabalhar para outro sítio qualquer, não, eles defendem a sua própria cidade. Se os setubalenses souberem o que é que nós na Câmara queremos fazer, de certeza absoluta que não serão só os professores que tiveram durante a semana, mas haverá pessoas que nos poderão ajudar sobre isso. Não é? Portanto, nós temos é que mostrar o que é que a gente quer fazer. Queremos é dizer, meus amigos, nós queremos chegar a este fim, ou queremos chegar a este destino. E para isso precisamos disto. Acha que ninguém ajuda sobre isso? Portanto, esta é a nossa maneira de estar na Iniciativa Liberal e a maneira de estar como nós vemos Setúbal. Não é? Setúbal, isto não é nós estarmos aqui e vamos todos, só nós é que andamos a puxar a corda, não é? Portanto, nós precisamos que todos puxem a corda. E se todos puxarem a corda, garantidamente que isto vai aos lugares que nós achamos que deve ir. Não é? Eu posso lhe dizer só à parte. Nós temos o Dr. Paulo Borba, portanto,
que fez, isto tem a ver com a misericórdia, portanto, criou o asilo de Paula Borba, que era um médico muito conhecido em Setúbal nos anos idos, e ele era um médico tão bom que também chegava, portanto, ele dava consultas para os setubalenses que não tinham posses, ele nem sequer levava dinheiro. Mas era um médico tão bom como médico e tão bom como homem e tão bom como pessoa, que quando chegou à idade de ir para a tropa, Lisboa requisitou, não é? Porque já também era médico. A maior parte das pessoas não sabem, mas os setubalenses revoltaram-se e o doutor Paula Borba não foi à tropa porque era necessário em Setúbal. Portanto, como vi, nós temos, Setúbal tem esta filosofia, nós somos, Setúbal é grande hoje em dia, mas é bairrista, não é? Portanto, se nós todos pensarmos que estamos a construir Setúbal para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, todos nós apoiamos essa ideia. E para isso precisamos de transparência. E para haverá isso, solidariedade também entre as pessoas nisso. Toda, mas tem que existir, porque repare, e solidariedade, ela existe. Cardoso, vamos continuar. Peço Sim. só que termine este ponto da Okay. formação para seguirmos para... Um dos pontos que eu já está, e como isto como escola também inclusiva, há uma situação que nós não iremos abdicar, que é a alimentação aos alunos carenciados. Setúbal é uma cidade carenciada, portanto, embora a governação que está cá diga que não, mas pronto, Setúbal é uma cidade carenciada. Nós, uma das coisas que temos como prioridade é assegurarmos o fornecimento da alimentação aos fins de semana e nos períodos de férias. Ou seja, há alunos neste concelho, aqui e em Azeitão, que a alimentação que têm durante o dia é a alimentação que comem na escola. E essa alimentação que comem na escola, eles também têm que comer ao fim de semana. E eles também têm que comer nas férias. Não é por aí que a Câmara Municipal fica a perder dinheiro. Cá está, é as prioridades. Se calhar o valor que eu tenho para uma rotunda pode-me dar para eu alimentar os alunos todos durante o ano. E isso é algo que nós fazemos força. Portanto, a escola, para além de dar a formação, de ser tudo algo que faz criar o ser humano, e faz criar a pessoa, e faz criar o setubalense e o azeitonense, também tem que haver esta situação. Temos que olhar para as pessoas que, efetivamente, têm mais dificuldade. Portanto, como digo, temos vários pontos em que a escola, para nós, é altamente inclusiva. E isso é o ponto de partida para que nós consigamos alavancar, no fundo, a economia. Portanto, se eu tiver pessoas bem formadas, e a gente vê, nós vamos a Oeiras, as pessoas todas que estão a Oeiras, eles estão lá porque a mão de obra é qualificada. Não é? Portanto, as empresas vão para lá porque a mão de obra é qualificada. Não, é tão simples como isso, porque o que é que Oeiras tem a mais que Setúbal? Setúbal tem muito mais do que Oeiras, mas Oeiras está e... Eu posso dizer, curioso que o anterior candidato que eu tive aqui era o Alexandre Poço, PSD Oeiras. Só sim, assim, sim. teve certa piada. E falámos justamente disso, da questão dos parques industriais. Só que ele próprio também já diz que essa questão dos parques industriais, ele disse que o Tagus Park estava a ser construído quando ele nasceu. Portanto, sim, que é uma ideia também já do passado. Portanto, já não há esta, vamos chamar, fixação dos anos 80, 90 com estas zonas, com estes parques industriais, por assim dizer. Mas Cláudio, eu sei, por exemplo, o Novo Banco. O Novo Banco estava a fazer agora a sua sede ao pé das Amoreiras. Portanto, supostamente com estas coisas todas, mas ainda andam a pensar fazer a nova sede. O que acontece é que Lisboa criou-lhes tantos obstáculos que alguém da Oeiras disse: ouça, nós fazemos aqui as estruturas todas e vocês vêm para cá. É certo que já está tudo com as baterias alinhavadas para ir para lá. O mesmo eu posso fazer aqui, não é? Portanto, se eu acabar com as taxas, taxinhas, aquela morosidade que existe na Câmara, primeiro que se consiga desenvolver qualquer coisa, não,
é como eu costumo dizer, a Câmara não pode ser reativa. Eu tenho que ter uma Câmara proativa, não é? Eu é que tenho que pensar o que é que quero como futuro da minha cidade. E não ao contrário. É alguém que diz, olha, Setúbal, como tem ali o mar, vamos lá fazer qualquer coisa para ali. E eu depois é que, vamos ver, você vai. Não, eu tenho que ser extremamente proativo. E o proativo para mim é com a minha equipa de trabalho, e eu quando digo com a minha equipa de trabalho, é com todos, né? Como eu disse, é com todos os setubalenses. Nós temos que criar dinâmica, não é ficar à espera de o que é que vem a seguir. Temos uma boa praia, temos uma boa. A serra está aqui, a zona industrial também está boa. Então vamos andando. Não, não é. Eu tenho que criar valor. Como Portugal também terá que criar valor para sair desta situação que está. Mas pronto, em relação ao alavancar a economia, efetivamente, o nosso primeiro ponto passa pela formação. Pela formação. Acho que a formação é um ponto chave para podermos alavancar a nossa economia. Nós, de Setúbal, então. Do município, sim. Mais respostas? Mais respostas. Poderíamos passar, no fundo, para como é que eu poderia ou não, no fundo, atrair empresas e gerar empregos, não é? Portanto, isso cá está. Ok, já temos a formação, já está encaminhada, já sabemos o que é que nós queremos fazer. Portanto, agora, como é que nós vamos atrair as empresas, para além de lhes dizer, meus amigos, nós sabemos quais são as vossas necessidades, estamos a formar os nossos jovens para as vossas necessidades, portanto, agora como é que eu poderei minimamente atraí-los? Será com a taxa da taxa da derrama, portanto, a derrama, nós estamos com uma taxa extremamente alta, portanto, além de tentar fixar as empresas que cá estão, poderei também, com esta medida, conseguir trazer mais empresas. Portanto, essa será uma delas. Outra será a eliminação das barreiras e a facilitação da entrada dos novos negócios. Como disse, existe uma burocracia enorme na nossa Câmara, portanto, uma pessoa mete o projeto e primeiro que o projeto se desenvolva, depois tem que ser só com aqueles arquitetos, os arquitetos é que têm aquela situação, só aqueles é que poderão fazer, porque se existirem outros as coisas ficam muito mais complicadas, ficam mais demorosas para se poder fazer e como o Cláudio sabe, hoje em dia um projeto de negócio ou se faz na hora, ou se calhar às vezes perde-se. Basta passar uns meses ou dois e aquilo para aqui já não serve. Portanto, no fundo, aquilo que nós queremos fazer, por exemplo, também é a criação de um gabinete de apoio ao investidor. Ou seja, um gabinete próprio em que o investidor só tem aquele ponto de contacto e naquele ponto de contacto ele sabe tudo o que é que se passa no seu projeto. Não é? Portanto, em vez de andar, olha, agora passou para o departamento do X mais Y. Não, agora já não está ali, afinal nós pensávamos que estava ali, está no outro. Portanto, toda esta morosidade, aquilo que, com a criação de um apoio ao investidor, acho que faz com que exista, no fundo, também mais transparência. Não é? Portanto, as coisas, o investidor sabe onde é que poderá ser alocado. Por outro, não podemos esquecer, isto é, se eu quiser criar atratividade das empresas, eu tenho que ter algo que em Setúbal praticamente está sem movimento. Ou seja, eu não me posso esquecer dos transportes públicos. Hoje em dia, Setúbal, eu vejo a maior parte dos autocarros vazios. E quando não andam vazios, são autocarros de 50, 60 pessoas, 50 pessoas. E andam com 4, 5 pessoas. Porquê? Porque não há linhas concretas que me possa dizer eu vou deixar o meu carro em casa e posso ir de transportes públicos para a cidade, por exemplo. Hoje em dia, com a mobilidade que nós falamos sobre as cidades, a rede de transportes públicos
é essencial. E já o era naquele tempo, no meu tempo antigo, não é? Portanto, eu lembro no meu tempo do ciclo que aqui a Avenida de Angola estava cheia de autocarros a sair das aulas e para levar os miúdos todos para os bairros, não é? Portanto, e nós sabíamos que tínhamos aquele autocarro. Portanto, hoje em dia eu tenho alunos que me dizem, professor, eu tenho que sair 10 minutos mais cedo da aula. E eu digo, mas 10 minutos mais cedo da aula, porquê? É que eu só tenho o autocarro agora e o autocarro chega daqui a 10 minutos e se eu não o apanhar, depois só o apanho daqui a 1 hora. Como o professor me mandou algo para eu fazer em casa de trabalho, vou chegar 1 hora mais tarde. Portanto, as coisas ficam complicadas. Portanto, Exato. como vê, isto tem que ser tudo articulado. Torna-se mais fácil, isto é uma coisa que eu já disse várias vezes, que é, torna-se mais fácil nós aqui no distrito de Setúbal encontrarmos todos em Lisboa do que propriamente deslocarmos nós entre o distrito. Sim, porque eu de transportes para aí tinha que apanhar o Fertagos. E o Fertagos para Setúbal não tem com a mesma frequência que tenho para Coina, que chega a ser de 20 em 20 minutos, não é? Ou 10 em 10, hora de Coina ponta. chega a ser de 15 em 15 minutos. Nós, para Setúbal, passa de hora a hora, não é? Portanto, a situação está aqui. Portanto, e está a ver que, no fundo, deu-se prioridade a Coina, porquê? Porque Coina poderá estar mais no centro, tem ali a Quinta do Conde, tem o Seixal, tem o Barreiro, é mais perto ali, mas a capital do distrito é Setúbal. Sim. E Setúbal poderia ter isso, não é? Porque já o teve, não é? Portanto, eu posso lhe dizer, se um trabalhador trabalhar em Lisboa e quiser fazer serão até às 1 da manhã, vamos supor, a empresa pediu, olha, se fosse eu, Carlos Cardoso e tal, quer fazer aqui serão entre 1 e 1h30 para adiantarmos mais o serviço, ou temos uma encomenda para fazer e tal, eu tenho que levar, portanto, o funcionário vai ter que levar o seu próprio carro. Porque chega à Coina, ou vem a pé, e acabou. Ou então já não tem como ir para cá. Isto é impensável numa capital distrito. E aqui, parece que andamos durante 20 anos, está tudo bem, andamos durante 20 anos a dizer, não fomos nós, foram os outros. Não fui eu que tirei daqui o comboio, quem tirou foi o PSD. Não, Setúbal, e esta é uma das razões que me faz eu candidatar. Eu acho que todos devíamos lutar por Setúbal. Eu não tenho que dizer que se foi o PSD, se foi o PS, se eles estão lá, eles têm que defender a cidade de Setúbal. E eu tenho 2 concorrentes que vão... Sim, no dia 27 são presidentes da Câmara todos os setubalenses, não dos setubalenses comunistas ou socialistas, ou sociais-democratas ou liberais. Sim. E é mais fácil. Eu durante na nossa campanha, portanto, é uma daquilo que nós também fazemos aqui em Setúbal, que é, nós não temos que dizer nada dos outros, nós temos é que ver qual é o nosso programa, o que é que nós achamos que é Setúbal, e é isso que estamos a fazer, e eu estou a fazê-lo aqui. Eu não tenho que saber o que é que... Eu sei o que é que fizeram para trás, mas que me interessa a mim dizer, isto foi em 2013, lembra-se em 2013, você votou contra, né? Não, eu tenho é que partir para agora. Eu costumo dizer, muitas vezes, do passado vivem os museus, não é? Os museus é que vivem do passado, abrem as portas e dizem, a esfinge que está aqui tem 3.000 anos, está a viver do passado, não é? Os autarcas não podem viver do passado. Ele disse que mandou fazer isto, mandou fazer aquilo. Não é assim que se consegue fazer uma cidade crescer. Eu tenho é que todos juntos. Há coisas, por exemplo, que o PS diz que eu sou capaz de aceitar, há coisas que a CDU diz que eu sou capaz de aceitar. Porquê? Porque eu olho e no prato da balança eu digo, isto é benéfico para os tubalenses. Se é benéfico para os tubalenses, é benéfico para todos. Não, isso não presta porque foi feito pela CDU. Isso para mim não é fazer política. Ou seja, não é ser político da sua cidade. Não é? É achar que os outros não sabem fazer. Não, se o projeto é interessante. Nós gostamos. Por exemplo, nós temos um dos projetos para a mobilidade, por exemplo, que é as bicicletas, boxes para as bicicletas, porque não há.
Eu se vou daqui, quero ir, por exemplo, para Lisboa no comboio, vou com a minha bicicleta até à estação de comboio, os comboios, por exemplo, na Holanda eles já estão, mas e noutras cidades da Europa, os comboios estão equipados para eu poder andar pôr a minha bicicleta dentro do comboio. Hoje em dia, O Fairtax dá para fazer isso. Já está a fazer isso, pronto, não sabia, mas pronto, ok. O Fairtax faz, mas já há muito tempo. Eu, aliás, sempre me lembro de... Mas de qualquer das maneiras, nós achamos que cada vez mais, como as casas também não são muito grandes, não é? Portanto, nós criarmos boxes para que as pessoas possam sim, as bicicletas teriam que ficar na rua, não era? Agarrados a um poste, a um sinal. Sim, portanto, em vez de estar depois com aqueles cadeados. E chegamos no dia seguinte e as rodas foram-se. Pois, claro. Não, mas o que acho interessante, nós pusemos isso no nosso programa e, por exemplo, o PS já diz que sim, portanto, já aceita a mesma situação. O que para nós é agradável, não é? Portanto, há coisas que, efetivamente, se nós estamos... Aliás, vamos ser honestos, seria contraproducente o PS dizer que não e depois temos Fernando Medina a pôr bicicleta por tudo quanto é sítio em Lisboa. Sim, mas quem ouviu ontem, por exemplo, o debate de Fernando Medina, toda a gente de Lisboa está contra as pistas que ele mandou fazer. Estão mal colocadas. Mal colocadas. Portanto, isso foi eu sou ciclista, eu gosto de usar bicicleta em Lisboa, quando vou trabalhar para o Saldanha. Na Avenida da República faz sentido porque, de facto, há muito espaço na Avenida da República. Mas, se calhar, na Almirante Reis não há tanto espaço, de facto, e, portanto, é querer pôr bicicletas onde elas não estão para ser. Vias partilhadas também acaba por, muitas vezes, não ser uma solução. O que podia ser solução era via partilhável na faixa base, portanto, que é o que acontece nos outros países. Portanto, os ciclistas podem andar na faixa base, o problema está nos restantes sítios. Nos restantes sítios, mas também nos restantes automobilistas. E com isto eu não sou daqueles ciclistas que diz todo ciclista é bom e todo automobilista é mau. Sim, não. Nada disso. Mas há sítios que nós temos que viver em conjunto, não é? Exato. Nós temos que viver em sociedade, não é? Aliás, neste momento nós vemos pela Europa fora que estão a crescer cada vez mais as chamadas vias partilháveis, onde a velocidade máxima são 30 km/h. Sim, tanto. Porque é isso que um ciclista mediano ofere quando está na sua bicicleta. Claro. 22, 30 km/h máximo. Mas nós temos que viver em harmonia, não é? Portanto, os automobilistas com os ciclistas, quer dizer, mesmo muito que a gente possa dar um murro no volante, porque vão 2 ciclistas ou 10 ciclistas todos ao molho, quer dizer, mas não, temos que ver, não vale a pena, não é? Porque eu não posso passar por cima deles, não é? Portanto, só poderei ultrapassá-los quando tiver a via livre. Mas pronto. Mas a ideia que está aqui criada, portanto, é, no fundo, termos alguém de outro partido que acha que a nossa ideia é interessante e que a aceita, não é? Portanto, é isto que eu vejo e era isto que eu via nos autarcas. Portanto, é todos juntos lutarmos pela nossa cidade. Não é pelo que o partido A ou o partido B diz em Lisboa, eu estou a dizer Lisboa, porque normalmente os partidos todos as sedes são todas de Lisboa, e depois dali é que vem o que é que se pode fazer na cidade. Não, se eu sou eleito pelo Estobalense, eu tenho que defender a minha cidade, seja ela onde eu estiver. Não é? Portanto, é a mesma coisa que hoje em dia, aquilo que eu ouço, e tal, você na Assembleia. Não, ele na Assembleia, ele foi eleito na Assembleia por Setúbal. Portanto, os meus deputados que eu tenho na Assembleia foram eleitos por Setúbal. E se foram eleitos por Setúbal, é para defender Setúbal, não é para defender o que o partido A ou o partido B diz. Portanto, isto é a minha maneira de ver a política e por essa razão é que eu estou neste momento de cidadania. Ou seja, eu com 59 anos sempre estive sentado no sofá e, por exemplo, acabavam as eleições e eu dizia assim, então quem é que ganhou? Foi X. Ok, então daqui a 4 anos, como o Cláudio diz, daqui a 4 anos eu ia dizer se ele fez bem, fez mal. Não, eu acho que todos nós, há uma altura na sua vida que acha que deve dar o seu contributo
como cidadão. E é isso que eu estou a fazer aqui, e é isto que eu minimamente espero que a iniciativa liberal, para os setubalenses olhem para a iniciativa liberal como alguém ou um partido que venha a apresentar a diferença. Ou seja, nós, no fundo, queremos trabalhar com os setubalenses e queremos, as nossas ideias é para todos os setubalenses. E tudo aquilo que nós fizemos, eu posso dizer, nós acabámos o nosso programa e já o apresentámos e está disponível na internet, penso que fomos até os primeiros em Setúbal a disponibilizar o programa, mas o nosso programa está aberto. Ele já tem 130, acho que são 135 medidas do que é que nós esperamos fazer, portanto, em toda a linha, mas não é um programa fechado, não é uma coisa para eu dizer assim, pronto, ok, já fechei este programa, agora já não preciso mais de olhar para ele. Não, estamos abertos a tudo e continuamos todos os dias, porque andamos na rua, temos pessoas que vêm falar connosco e nos dizem, isto é que podia ser feito. Se a medida for interessante, nós poderemos, no fundo, adicioná-la ao nosso programa. Portanto, aquilo que nós queremos para Setúbal, efetivamente, é trabalhar com todos, até mesmo com as outras forças partidárias. Não é? E estamos disponíveis para isso, portanto, não, desde que seja para bem dos setubalenses. Uhum. Portanto, para bem dos setubalenses e para quem não é setubalense, por exemplo, é do Seixal e que queria vir a Setúbal e que quer vir com mais frequência, pode vir com mais frequência, porque vai ter transportes mais regulares, escusa de ir para Lisboa, porque é mais fácil. Portanto, espero ver o Cláudio mais vezes em Setúbal num futuro próximo, que não é no dia 27 de setembro. Atenção. Tudo isto que nós temos estado a falar, tudo isto tem um programa, tudo isto tem que estar bem planeado, mas tem que ter espaço para crescer. Não é? Nós identificamos os problemas, nós sabemos mais ou menos o que é que se poderá fazer, mas não é, como costumo dizer, não é como uma varinha de condão que nós de um momento para o outro conseguimos pôr isto tudo a funcionar. Mas que se Setúbal começar a funcionar como nós, no fundo, a idealizamos, garantidamente acredito que os setubalenses vão gostar de viver em Setúbal, vão querer viver em Setúbal e vão chamar mais gente para Setúbal, que era isso que eu vi anteriormente. Portanto, esta é a nossa maneira de estar e é a minha maneira de estar pela política. Não é? Como digo, nós, e isto voltando outra vez ao nosso tema, que é alavancar e, portanto, atrair mais empresas, os transportes públicos regulares para as zonas industriais e no município, elas têm que existir. Portanto, eu quando lhe disse que uma pessoa vai para Lisboa e não pode vir para Setúbal, não pode fazer serão porque o comboio não vem, o mesmo acontece em Setúbal. Portanto, na nossa zona industrial, a maior parte das empresas, se querem fazer serão, os funcionários têm que levar o seu carro. E se têm que levar o seu carro, isto, às vezes, dentro da própria empresa, existem dois pontos. Ou o trabalhador faz serão, porque a empresa necessita de acabar uma encomenda, e isso tem um pico de trabalho, e esse pico de trabalho nós já sabemos que tem que ser pago, não é? Sim, Portanto, claro. ou então é cíclico, trabalha por ciclo. Mas todo esse excedente que tem para o funcionário, portanto, eu também sou funcionário e não tenho problema disso, eu tenho que fazer as minhas contas, não é? Quer dizer, eu digo assim, se calhar eu vou ganhar X porque vou fazer 1 ou 2 horas de serão, não é? Está bem, ok, mas se eu tiver que levar o meu carro, aquilo que eu ganho, às vezes fica para o transporte. Então não vale a pena fazer. Chefe, olha, eu hoje não dá assim muito jeito, olha, o meu carro não está, foi para a oficina. Portanto, se eu tiver uma rede de transportes que me dê acesso
e que as empresas saibam que dá acesso às suas empresas, porque a maior parte das empresas que nós temos aqui nas zonas industriais tem um custo tanto maior, porque algumas delas têm os seus próprios autocarros, fazem aluguer dos seus autocarros, não é? Portanto, mas se nós queremos viver em harmonia, nós temos que criar uma rede regular de transportes para isto tudo. Se antigamente havia, nós acho que hoje em dia também existe. Tem que existir, se calhar é concorrência. Portanto, se eu estiver só agarrado a uma empresa, as coisas às vezes poderão ser mais complicadas. Mas nada como estudos que se possam fazer. Eu se calhar também não preciso que andem na cidade de Setúbal autocarros de 50 lugares, não é? Portanto, se eu cada vez vejo mais que andam 5 pessoas, porque é que eu tenho que ter um autocarro de 50 lugares? Para já é um monstro dentro da cidade, é um autocarro. Depois tenho a situação de, por exemplo, uma das medidas que esta presidente fez passou em Setúbal, tirou as avenidas, passou avenidas a ruas, não é? Portanto, se eu tenho avenidas, por exemplo, a Avenida dos Combatentes foi a última que foi alterada a nível de via, eu com os dois ainda ninguém eu já estive a ver. Se passarem 2 autocarros, um ao lado do outro, atenção que nós estávamos a falar na Avenida dos Combatentes, eu não sei se o Cláudio conhece. Não. Não conhece. Eu posso conhecer, mas não sei pois, qual é que ela é. Certeza, já lá passei. Conhece, é que eu sei de certeza é a Luísa Todd. A Luísa Todd. Então, olha, a essa Avenida dos Combatentes é uma paralela à Avenida Luísa Todd, okay. Portanto, quando vem do, sei lá, do estádio do Vitória, porque, portanto, vem por aí para vir à Avenida Luísa Todd, antes de chegar à Avenida Luísa Todd tem um largo que é o Largo dos Combatentes, que é um tal monumento dos combatentes. Portanto, isso aí era a Avenida dos Combatentes. É certo que durante os anos todos de história de Setúbal, essa avenida já teve muitas transformações. E agora teve esta última que foi, portanto, inaugurada há pouco tempo e que passou de uma avenida para uma rua. Uma rua de tal maneira que, só para lhe dar uma ideia, 2 autocarros da rodoviária, quando estão a passar um para o outro, há um que tem que parar. Portanto, só para ter a noção do que é que, como estreita está a avenida. Não quer dizer que a avenida não pudesse ficar mais estreita e ficar com a ciclovia. Não é isso que está em causa. O que está em causa é, cá está, a estratégia que foi feita para aquela rua. Alguém devia ter pensado nisso. Por outro lado, criou-se uma situação que CDU vem dizer que criaram o Parque da Várzea, porque o Parque da Várzea é por causa das cheias, portanto, irá diminuir as cheias. Não tenho dúvida que sim, porque nós temos várias ribeiras que passam por baixo de Setúbal, portanto, a maior parte das pessoas nem sequer sabe de onde é que elas vêm, nem para onde é que elas passam. Eu, por acaso, sei, porque conheço isso e tive alguém que me mostrou. Portanto, efetivamente, todas as ribeiras que vêm da zona de Palmela e uma parte de São Paulo, elas vão passar ao Parque da Várzea. Portanto, e tudo o que vem da zona norte, onde está o Jumbo. Portanto, aí, efetivamente, a várzea faz uma retenção de águas que faz com que as águas em cheia não vão para a cidade. Mas esquecem-se que na zona dos bairros da Reboreda, do Viso, que são zonas altas, são zonas que, com o alcatrão que está colocado, não existe escoamento para a água e a água vem por aí abaixo. O que fizeram na Avenida dos Combatentes, fizeram agora a nova Rua dos Combatentes, fizeram o alcatrão ao nível do passeio. Portanto, ou seja, nós temos o passeio. Ou seja, a água vai estar sempre a galgar de um lado para o outro. O passeio está a cerca de 20 centímetros, normalmente é feito a nível de 20 centímetros. Não é que eu perceba alguma coisa de passeios, não conheço nada de passeios nem de estradas, mas é pelo senso comum.
não é? É isso. Portanto, pelo senso comum, aquilo que me diz é o passeio, e por essa razão é que durante a estrada existem os bueiros, não é? Portanto, que é a água vem, ela é para não galgar o passeio, não é? E entra no bueiro e depois sai. Se nós colocamos na Avenida dos Combatentes o alcatrão ao nível do passeio, quando, espero bem que não, e que já tivemos várias cheias com águas, eu como morava na estrada de Lisboa, sei qual era a cor da água que vinha do Viso e da Reboreda. Vinha bater à minha porta, portanto eu sei quantas vezes eu não podia sair de casa com a água que vinha destes bairros. Mas o mesmo vai acontecer agora, com uma agravante. Quando chegar à Avenida dos Combatentes, que antes tinha passeio e tinha os bueiros, hoje em dia tem bueiros, mas estão ao nível da estrada. O que faz com que as casas todas que estejam ao lado, ou as lojas, a água, pelo menos, não fique prensada naquela estrada com 20 centímetros de passeio, porque ela está cá em cima. Portanto, no fundo, vai criar cheia de certeza absoluta. Dizem, mas isto é por causa da mobilidade. Ok, não tenho dúvida, pessoas com mobilidade reduzida, assim não têm problema nenhum de andar a subir a cadeirinha ou baixar, porque não têm o passeio. Mas para a mobilidade reduzida, basta só reduzir o passeio nas passadeiras. A inclinação, exato. Quer dizer, nós poupávamos muito mais. Porque, aliás, para eu fazer um enchimento e eu estou a dar 20 centímetros. É preciso mais alcatrão, de facto. É preciso mais alcatrão. Eu, como trabalhei em empresas e numa delas eu tive que fazer mandar alcatroar todo o parque para as máquinas, eu sei quanto é que paguei por 5 centímetros de alcatrão. Agora, eu não sei quanto é que é numa rua mais 20 centímetros, nem sei as contas, portanto, isso acho que nem me vou preocupar, mas, no fundo, quem pagou fomos todos nós, com os impostos, com isto tudo que existe sobre Setúbal. Mas, pronto, portanto, isto é aquilo que me apraz dizer, isto em relação às empresas também, como está isto. As conversas é como as cerejas, não é? Portanto, o que é que nós vamos fazer? Por outro lado, já agora... Vamos procurar terminar. Sim. O Cláudio falou-me, por exemplo, o que é que nós podemos fazer, por exemplo, para a habitação. Não é? Portanto, a habitação, hoje em dia, em Setúbal, está com uma taxa de esforço altíssima. Portanto, segundo rezam as estatísticas e o que eu já ouvi falar, portanto, a taxa de esforço para quem quer alugar uma casa em Setúbal está abaixo de Milão, portanto, mas acima de Lisboa e Porto, né? Taxa de esforço. Portanto, aquilo que nós queremos fazer, e isso tem a ver com todos os investidores, para que possam criar um mercado de arrendamento, portanto, nós queremos pôr a taxa mínima legal do IMI a todos os investidores que coloquem imóveis de habitação no mercado para rendas acessíveis, não é? Portanto, e nós já sabemos, dando o licenciamento para a construção, quem colocar rendas acessíveis para todos, não é? Portanto, e atenção, nós já vimos de uma parte em que as pessoas já vieram a empresas, as pessoas já têm mais formação, já estão a ganhar mais, portanto já podem escolher a sua casa. Portanto, eu tendo esta situação de baixar o IMI para os investidores, para quem coloca o arrendamento acessível, isto no fundo é bom para todos os tubalenses. Também queremos uma das medidas que temos é a isenção total do IMI, portanto do Imposto Municipal sobre Imóveis, e do IMT, portanto que é o Imposto Municipal sobre as Transações Imóveis, para os jovens até 35 anos na aquisição do primeiro imóvel. Portanto, isto no fundo é para criar alguma apetência para que os jovens na primeira habitação possam, no fundo, não ter mais um esforço. Portanto, a redução da taxa de participação no município no IRS, acho que isto é uma medida que vem a beneficiar todos. Nós estamos com a taxa máxima, acho que há muita gente com a carência que nós temos em Setúbal, que esta medida é uma medida acertada e que, no fundo, mostra que olhamos para os municípios como
como munícipes e não como clientes, não é? Portanto, e a simplificação e a redução de taxas e licenciamentos. Portanto, isto tem a ver com algo que nós podemos, no fundo, alavancar, no fundo, portanto, algo sobre a habitação, não é? Portanto, aí não tenho dúvida nenhuma. Quanto à mobilidade, portanto, tenho a ver com a mobilidade urbana. Há vários pontos em que nós poderíamos e que estamos e que achamos que são simples. Eu não preciso dizer que tenho 300 milhões, como diz o candidato da CDU, eu tenho 300 milhões para as pessoas verem aqui investir. Não, há coisas que são simples e que nós gostamos todos. Eu vi que a CDU andou a pintar vários imóveis, muros, tudo isto, mas aquilo que nós preconizamos para o nosso mandato é todas as freguesias irão ser dotadas de meios para manter as passadeiras pintadas. O Dr. Fernando Negrão, na televisão, disse que as passadeiras praticamente não se viam. Em alguns sítios não se vêem. Portanto, e, efetivamente, isso será um trabalho da freguesia, mas será a Câmara que irá dotar todas as freguesias para que isso aconteça. Outra das coisas que nós temos para a mobilidade e para quem tem alguma dificuldade, vamos aplicar sinais sonoros nos semáforos. Nós, praticamente, em Setúbal, que eu conheça, só conheço um na 5 de Outubro. Na Avenida 5 de Outubro há um sinal que eu carrego e que o sinal, quando está verde, faz sinal. Nós temos pessoas com mobilidade extremamente reduzida, portanto, e a nível de visão, a visão não é das melhores. Portanto, temos que, além, como nós já falámos há bocadinho, de termos os transportes públicos, temos que criar acessos aos transportes públicos para pessoas que têm mobilidade reduzida. Hoje em dia, em Setúbal, se eu tiver, espero bem que não, nunca necessito disso, mas temos muita gente que tem essa necessidade, se tiver uma cadeira de rodas não pode andar de transportes públicos. Porquê? Nós na Europa, vamos ver, nós até temos autocarros que descem, põem-se de lado, o degrau vem até cá abaixo, tem uma zona em que podem entrar, pelo menos em autocarros que eu vi, pelo menos 2 cadeiras de rodas. Quer dizer, e nós aqui temos autocarros normais, banalíssimos, portanto, sem esse problema. Iremos também providenciar o alargamento e o nivelamento dos passeios. Dos passeios poderemos criar, e ontem, por acaso, o Fernando Medina dizia isso, nós temos que criar passeios suaves, não é? Portanto, nós temos hoje em dia, se nós viemos a Setúbal, a maior parte dos passeios são de calçada portuguesa. Não quer dizer que a calçada portuguesa não seja bonita. Aqueles que têm os desenhos na Avenida Luís Autório. É pouco prática, às vezes. Mas é extremamente pouco prática. Por essa razão, nós vemos, às vezes, nas cidades, algumas pessoas de idade a andarem na estrada. Eles andam na estrada não é porque, olha, coitadinho, já não pensa bem e vai andar na estrada. Não, sim. Ele anda na estrada porque a estrada está nivelada. Não é? O piso é suave. Não é? Porque ele não tem portanto, isso será outra das medidas que nós poderemos preconizar, é começar a fazer as alterações. Ou seja, não é dizer que vamos levantar a cidade toda e vamos pôr piso suave. Isso seria o ideal, mas para isso tínhamos que ter uma economia fortíssima. Não temos. Aos bocadinhos vamos criando essas coisas novas. Colocaremos barreiras para evitar o estacionamento automóvel nos passeios. Hoje em dia, os bairros cada vez mais têm, as pessoas não têm sítio para estacionar. Então o que é que fazem? Estacionam em cima dos passeios. O que faz com que uma pessoa que queira sair de casa com um carrinho de bebê, por exemplo, vou dar o exemplo do bairro de Montalvão, mas existem N bairros nessa situação. As pessoas têm que vir com o carrinho de bebê para a estrada. Porquê? Porque os passeios estão todos cheios de carros. Não, vamos ter que, no fundo, normalizar isso e vamos criar, para isso, possivelmente parques à entrada da cidade, e esses parques à entrada da cidade com uma boa, cá está, isto tudo tem que articular, com uma boa hipótese de transportes públicos,
as pessoas efetivamente conseguimos viver com Setúbal, né? E Setúbal fica a viver muito bem. Por último, já não querendo alongar muito nisto, não sei quanto tempo é que vai, mas já deve ir um tempo razoável. Nós temos... Estava a dizer, já vamos quase para hora e meia, sim. Pois, nós temos a nossa Presidente ofereceu para fim de mandato, como eu costumo dizer, um presente envenenado. Um presente envenenado é o contrato que fez com uma empresa por causa do estacionamento tarifado. Este estacionamento tarifado fez um estacionamento tarifado há 40 anos. 40 anos esses que eu acho que não devia acontecer. Acho que esta medida não é uma medida estratégica. Portanto, no fundo, nós estamos a hipotecar praticamente 2 gerações. Há gerações que ainda não nasceram que irão pagar este estacionamento tarifado. Porque isto foi agora, portanto, 2020 até 2060, e o que faz com que a maior parte de todos os bairros perto de Setúbal, perto da zona centro de Setúbal, vão ter estacionamento tarifado. Nós não somos contra o estacionamento tarifado, atenção, somos contra este contrato que não devia ter sido feito. Poderia estar alinhavado e quem ganhasse a seguir, se fosse a CDU, fazia ou não fazia, se não for a CDU, poderá ou não, mas ao criar esta situação, cria vários pontos que eu acho que não havia necessidade. Se calhar havia necessidade porque, pelo que eu sei, já se recebeu, a Câmara já recebeu algumas tranches deste contrato há 60 anos. Mas quando não se pensa quando não se tem uma estratégia de futuro, isto vai acontecer. Ou seja, não sei se o Cláudio sabe, pela União Europeia, em 2030, portanto, a informação que tem, o nosso ministro diz que é 2035, mas pronto, ok. Vou pôr 2035, são proibidos irem aos centros da cidade carros movidos a combustíveis fósseis, ok? Portanto, não podendo ir, se esta empresa já fez isto, vai ter um decréscimo na sua faturação. Mas o Cláudio diz, mas agora estamos a passar para carros elétricos, ok? Nós vamos passar para carros elétricos e aí a empresa já poderá continuar a ser ressarcida do seu plano que fez de investimento. Até 2030, 2035, faltam 9 anos até 2030. Vamos estar despachados nessa altura? Todos nós com... É que eu continuo a ter pessoas, e aliás o meu carro, nós estamos em 2021, o meu carro é de setembro de 2002. E tenho amigos meus com carros dos anos 90. Mas Cláudio, portanto, não sei se sabe, não pode ir com carros a diesel, por exemplo, ao centro de Lisboa. Lisboa, sim, por causa dos catalisadores, sim. Portanto, sim. Isso, basta só eles dizerem, não pode, pronto, não pode. Portanto, as pessoas não vão. Sim, mas a questão uma coisa é não poder, uma coisa é a lei, outra coisa é a realidade, não é? Quantas pessoas têm capacidade para hoje ou amanhã comprarem um Tesla, comprar um Nissan Leaf ou um BMW i3, o Zoe, enfim. Mas, Cláudio, aquilo que está a nível deste contrato, e eu estou a ver só a nível de financiamento e do valor em que está em causa neste contrato. Vamos supor que em 2035, efetivamente, não há carros de combustível fóssil no centro da cidade, mas pode haver elétrico. Mas a mesma União Europeia... As paralelas do centro da cidade vão estar entupidas de carros. Sim, não tem dúvida. Mas se nós fizermos... Vamos ter carros até à rápida. Se nós fizermos parques à entrada da cidade e tivermos bons transportes públicos, isso aí não tem problema. Mas onde está o desiluso da questão é o seguinte: em 2035, carros com combustível fóssil não vão à cidade. Ok. Vão os elétricos. Mas a mesma União Europeia diz que em 2050 nenhum carro pode ir ao centro da cidade. Ok? Isto é o que está preconizado. Vamos supor que em 2050 não vão carros à Avenida Luís Antônio. Entretanto,
esta empresa já fez 2 bunkers, portanto, 2 parques subterrâneos na Avenida Luísa Todi, em que tem que fazer o primeiro e o segundo só irá avançar caso tenha 65% do primeiro esgotado todos os dias. Mas pronto, vamos supor que tem 2 parques subterrâneos. Mas em 2050 a Avenida Luísa Todi deixa de ter carros. Mas atenção que o contrato é 2060. Quem é que paga a indenização? Porque este contrato... Os tubalenses. Os tubalenses. Portanto, está a ver uma coisa que está a ser feita agora. Ou do governo, que seja. Uma coisa que está a ser feita agora, que vai obrigar os tubalenses a um esforço em 2060, ou de 2050 a 2060. Por outro lado, não tendo carros na Avenida Luísa Todi e tendo 2 parques subterrâneos, aqueles parques subterrâneos não me servem para nada. Aquilo que nós preconizamos, porque já não podemos mudar o contrato, e aí poderá ser mais ou menos estudado, é criarmos silos ao alto, não é? Portanto, infraestruturas verticais em que eles em vez de fazerem aqueles 2 parques subterrâneos, façam 2 parques verticais. Fazendo 2 parques verticais, aquilo que nós perspectivamos de estratégia futura é, em 2060 ou 2050, ou seja em que dia for, não podem ir carros. Ok, nós vamos reverter aquela instalação que está ali, que era para parque, podemos revertê-las em escritórios, em casas, supermercados, seja o que for, mas ela é revertida, portanto, ou seja, rapidamente cria outra apetência económica, certo? Portanto, isso é o que nós pedimos. O mesmo acontece com, no fundo, os bairros que vão ficar tarifados. Nós temos que criar bolsas de estacionamento para, no fundo, os moradores, porque os moradores vão ter que ter essas bolsas de estacionamento. Eu posso só dar uma ideia. Cascais, os emolumentos que pagam para ter o selo no carro porque é morador são 5 euros. Nós aqui, neste contrato, temos 3 taxas para pagar e que vai até aos 150 euros no terceiro carro. Não é? E se eu for ver Cascais tem mais população, tem um per capita superior a Setúbal e, no fundo, os habitantes de Cascais só pagam 5 euros. Portanto, alguma coisa está mal em Setúbal. Mas, entretanto, criar também licenciamentos para que se possam fazer silos verticais dentro do próprio bairro, portanto, e aí nós criamos efetivamente algo para que possa haver o estacionamento, mesmo que seja tarifado, mas estacionamento para toda a gente. Como preconizamos fazer parques à entrada de Setúbal, portanto, logo aí existirá mais espaço, como, entretanto, iremos ter, se todos nós trabalharmos em conjunto com a Iniciativa Liberal, se iremos ter transportes públicos acessíveis, portanto, acessíveis e com regularidade, que faça com que as pessoas não tenham necessidade de usar o seu carro para ir para a cidade, portanto, utilizam o transporte público, nós aí teremos, efetivamente, uma cidade muito mais apelativa, atrativa em todo o género, portanto, sem problema absolutamente nenhum. Portanto, poderíamos depois ir às praias, não é? Portanto, as praias hoje em dia, nós antigamente tínhamos Troia, as pessoas continuam a dizer-se Troia é nossa, e efetivamente era. Nós todos em Setúbal íamos para Troia. Passou a ser de Grândola, não é? Passou a ser de Grândola. E então aquilo que hoje em dia é extremamente proibitivo nós irmos a Troia. Portanto, Troia, no fundo, para os tubalenses passou a ser uma miragem. Mas passou a ser uma miragem, mas por outro lado ganhámos um outro ponto. Ou seja, efetivamente, este executivo conseguiu criar, portanto, tirar toda aquela parte de barracas e barracões que existiam na beira-mar, portanto, nós no fundo estávamos de costas virados para o mar, tirou-se dali aquilo tudo,
portanto, toda aquela zona do estaleiro que havia ali para a construção de barcos, e criou algo que todos os setubalenses usufruem todos os dias. Ainda ontem eu estive lá e mesmo estando um dia a dizer que vem uma tempestade, haviam pessoas que estavam na areia, no areal, portanto, para apanhar sol. Mas eu tenho uma praia dentro da cidade, é das poucas cidades do país que também pode ter uma praia dentro da sua própria cidade. Está a ver, como nós vimos, entre a zona de lazer e a zona industrial. Portanto, eu, dentro da cidade, eu posso ir a uma praia apanhar sol, mas não posso apanhar banho. Não posso apanhar banho, não posso ir ao banho. Não posso ir ao banho porquê? Porque a Câmara Municipal colocou lá um placar em que diz que aquela zona está proibida a banho. Está proibida a banho, ainda bem que pôs, porque alguém se poderá aleijar ali, porque quando levantaram os estaleiros navais todos que estavam ali, portanto, todos aqueles ferros, aquelas engrenagens todas para os carris andarem, com os barcos para cima e para baixo, vidros e tudo, nada foi levantado. Ou seja, tudo ainda está ali debaixo d'água. E estando debaixo d'água faz com que, se eu for ao banho, posso-me aleijar a sério. E então a Câmara Municipal colocou um placar a dizer: a Câmara não se responsabiliza porque isto é proibido de ir. Ou seja, aquilo que a Câmara fez ali, portanto, naquela zona da Praia da Saúde, na zona do Pua, que é o Parque Urbano da Abarquel, portanto, e aí criou uma zona de relva em que as pessoas também poderão ir ao banho. Aquilo que a Câmara fez ao pôr ali aquela praia, porque no fundo pôs lá umas casas de banho e algo para tirar a areia dos pés, abriu o concurso para alguém colocar uma zona de café, de cafetaria e de comida, mas põe areia, né? Portanto, põe areia, não, a areia já lá estava, mas depois diz: agora vocês setubalenses não podem ir ao banho, só podem apanhar sol. É a mesma coisa que eu agarrar num repousado e olhar para um miúdo e dizer assim: olha, toma lá este repousado que este é teu. E ele, mas não podes comer, porque pode fazer mal. Isto é algo que não, as prioridades não estão certas, não é? Portanto, no momento em que abrem aquela praia, porque aquela praia no verão, porque há pessoas que não podem ir para a Figueirinha, ou seja, já não podem ir para Troia. Troia está proibitivo. Mas que também não podem ir para a Figueirinha, porque nem sempre têm autocarros, os autocarros também poderão ser. Então as pessoas podem ir ali à praia. Então tinham que fazer o trabalho até ao fim, não é? Tinham que limpar aquela praia. Ou seja, isto cá está, e voltando ao abonecamento que se fez em Setúbal. Por exemplo, gastou-se numa rotunda ao pé do hospital €500 mil. Não foi na rotunda, foi em tudo o que foi colocado naquela rotunda, que para mim parece-me uma mastaba. Para quem não conhece a mastaba são edificações anteriores às pirâmides, todas em socalco, né? Portanto, quem vai lá parece que aquilo é uma mastaba. Mas gastou-se €500 mil ali. Se calhar esses €500 mil, os setubalenses gostariam muito mais e aplaudiam e achavam que as coisas tinham sido feitas em condições, se gastasse €500 mil a pôr a Praia da Saúde impecável para toda a gente. Por outro lado, podia-se fazer um passadiço, e isto está no nosso programa, fazer um passadiço do Pua até à Praia da Abarquel por cima d'água. Portanto, fazer um passadiço. Portanto, em vez de se vir pela estrada, portanto, que as pessoas utilizam, fazer-se um passadiço. Ficava, no fundo, uma harmonia completa até à Praia da Abarquel. Isso já foi uma das medidas que a Câmara Municipal de Setúbal já tinha preconizado e tinha dito numas anteriores eleições que iria fazer isso. Até à data não, como também, já agora não é no fundo dizer mal desta Câmara, não é isso, mas eu já tive marinas, já tive hotéis de 6 estrelas, já tive bairros fabulosos, como vê, quando me pergunta se Setúbal está estagnada, Setúbal está estagnada. É isso que eu vejo, e é por isso que
nós nos candidatamos à Câmara Municipal, nem que seja para mostrar às pessoas que estamos cá, temos ideias, sabemos o que é que queremos de Setúbal, somos setubalenses, praticamente todos somos setubalenses, e vivemos Setúbal porque gostamos de Setúbal. Não é? Custa-me muito quando vou a algum sítio, ainda por cima, agora aqui como está, de Setúbal já praticamente se esquecia. Lembro-me muito, há uns anos atrás, nós não queríamos dizer que Setúbal, porque Setúbal era apelidada a cidade vermelha. Né? Mas pronto, não. Hoje é uma cidade com um rio azul, com uma serra verde, com tudo possível imaginar para sermos uma grande cidade, uma cidade em que economicamente Portugal se pudesse orgulhar, e os setubalenses, tendo isto tudo a funcionar em pleno, acredito que todos os setubalenses iriam ganhar, pelo menos com tudo aquilo que nós pensamos para Setúbal. E espero que no dia 26 isso aconteça, que as pessoas pelo menos se levantem, ou no fundo saiam do sofá como eu saí, porque era mais fácil para mim eu não vir para o terreno e ficar à espera de, no final das 21 horas, dizer quem é que ganhou Setúbal? Ok, então, tudo bem. Fecha-se a televisão, vamos continuar a ser o que somos e depois os outros que façam alguma coisa. Não é isso. Nós estamos cá para modificar Setúbal e para, economicamente, fazê-la crescer. Muito bem. Carlos, a conversa já vai longa, não é? Portanto, eu acho que esta, ainda não sei, porque pronto, tivemos a falar aqui um bocadinho de tempo em off, mas certamente com o caso da candidata Setúbal, e esta conversa é sem dúvida uma candidata séria, das mais longas feitas a candidatos. Enfim, quando existe um grande, vamos dizer, elenco de medidas propostas, um grande programa eleitoral para apresentar, acaba por ser sempre um pouco assim, e sobretudo quando há aqui uma certa de elencagem de interseccional, como se diz hoje em dia, está na moda essa palavra, interseccional. Portanto, quero agradecer aqui, obviamente, ao Carlos, e portanto... Não, nós é que agradecemos esta disponibilidade do Cláudio. Pronto. Acho que sim, acho que é o que faz sentido dar este, porque lá está, já se o fiz quando foi as legislativas, quando foram as europeias, quando foram as presidenciais, e portanto, estas eram as últimas eleições que faltavam, as autárquicas. Já só me falta fazer algo relacionado com o referendo, portanto, é só o que falta. A nível de coisas que sejam para votar, neste momento são as últimas, não é? Okay. É só o referendo, portanto... No portfólio Marcelo, um referendo, porque não, um referendo à eutanásia, acho que sempre clarificava um bocadinho mais as ideias, mas isso é outra questão. Aliás, podem procurar um episódio que eu fiz sobre a eutanásia, o ano passado, curiosamente em fevereiro do ano passado. Ora bem, portanto é isto. Aquilo que eu quero do dia 26 de setembro é que justamente saias do sofá, saias da secretária, o que é que seja, e votes. E votes naquilo que tu entenderes. Se vais votar à esquerda, se vais votar à direita, se vais votar ao centro, se vais votar branco. Isso aí, a mim já não me interessa. Ao Carlos, se calhar já não será tanto assim, porque ele, obviamente, preferencialmente quererá um voto liberal, mesmo que não seja em Setúbal, que seja noutra Câmara qualquer, por entidade com o partido. Mas eu quero que tu simplesmente votes, descarregues o teu voto, digas o que pensas, porque senão andamos aqui todos a protestar durante 4 anos e perguntar ao outro, mas tu votaste? Não. Então se não votaste, não tens direito a protesto, porque houve um momento para tu falares. E mesmo que tu digas, mas é apenas o meu voto. A questão é que neste momento existem milhões de portugueses que pensam exatamente assim. E é apenas o meu voto. E posso dizer que com um voto se ganha, com um voto se perde. Exatamente. Por acaso eu ainda não estive em nenhuma situação dessas de se ganhar por um voto, mas é verdade. Existem algumas câmaras por este país onde o resultado de uma câmara foi por um voto de diferença. Eu posso dizer que a Câmara de Almada, o ano passado, fez contagem de votos. Sim. E teve uma diferença. Para as legislativas. Não, para as autárquicas.
Então, há 4 anos atrás, não o ano Há passado. 4 anos atrás, depois não foi. Na eleição anterior. Na eleição anterior fez contagem de votos. Sim. E percebeu-se que havia ainda mais votos para o Partido Socialista. Pois isso eu não sei. Sei que fez recontagem porque, quer dizer, o número é tão diminuído. Quando estamos a falar num voto, quer dizer, isto é assim, em 123 mil pessoas, um voto seria estranho, não é? Mas quer dizer, aí as pessoas iam. Mas quer dizer, estamos a falar em, acho que o número que foram 400 votos, salvo eu. Sim. 400 votos já se obriga a fazer. E depois apareceram mais 200 votos para o Partido Socialista. Okay. Pronto. Aumentou a margem. Se não me estou a lembrar erradamente da notícia, apareceram mais 200 votos para o Partido Socialista. Lá está. A questão aqui é as mesas. É importante toda a gente ter os seus representantes nas mesas sim. para se poder verificar tudo e, portanto, recontar os votos. Não há pressa de sair. É o que eu tenho a dizer. Já tive muitas vezes em mesas e há coisa. Não há pressa de sair. As coisas têm que ficar bem feitas e, portanto, se aquilo não bate certo, não é deixa estar. Não, porque isso depois, a nível de método, tem outras implicações. Okay. Portanto, é isso. Carlos, uma vez mais, obrigado. Um abraço. Obrigado nós. E continuação de boa campanha, como digo a todos os candidatos. Portanto, não estou a apoiar ninguém em particular, até porque não é de Seixal, portanto, eu não posso descarregar o meu voto em Setúbal. Claro. Mas é isso. Desejar a todos uma boa campanha. Que os partidos puxem uns pelos outros e termos os eleitores o mais esclarecidos possíveis, para saber de que naquele dia, quando votarem, estão a votar com consciência que estão a votar. Portanto, é isso. Obrigado uma vez mais por ter estado desse lado. Obrigado. Como eu digo, e tu sabes então mais de cor, até lá tem boas conversas e já agora, dia 26 de setembro, é votar. Um abraço. Um abraço.